coisa no Congresso da Associação Brasileira de Avaliação Educacional e vou mostrar aqui, então, falar um pouco sobre a teoria de resposta ao item. O objetivo desse minicurso, eu pensei numa coisa muito simples, que seria só mostrar os principais modelos da teoria de resposta ao item, mas com a preocupação de mostrar onde que estão implementados. Então, é uma coisa assim, muito prática. Estou pensando assim, em alguém que queira começar a trabalhar com a TRI, ou já trabalha e quer ver outros caminhos onde estão implementados. Então, eu só peguei modelos que eu sei dizer onde que tem a implementação. Tem algumas coisas que eu mesmo desenvolvi, vou mostrar para vocês. E sair um pouco também daquela coisa meio comum, que é sempre que vão ser apresentados os modelos da TRI, geralmente não tem tempo, né? As apresentações ficam no modelo de 1, 2, 3 parâmetros. Vou tentar mostrar rapidamente esse modelo de 1, 2, 3 parâmetros, mas mostrar outros modelos, e há inúmeros modelos da TRI, e mostrar um pouco o caminho das pedras, né? Assim, onde está implementado e tudo mais. Mostrar onde está implementado é mostrar o software livre, né? Então, acaba a gente trabalhando muito com o R. Então, vou mostrar aqui os pacotes do R que a gente pode usar. E, claro que a gente não vai ter tempo de entrar em detalhes, então vai ficar mais um roteiro, espero que seja um roteiro útil para quem quiser tentar ver alguma coisa. Aí, para quem tem pouca familiaridade com a TRI, eu vou fazer uma apresentação rápida. Então, vai ter uma introdução, eu falo sobre o modelo de respostas certo ou errado, apresento depois os outros modelos, e deixei uma segunda parte, que se tiver tempo, a gente pode entrar nela, que é ver um pouco a questão do comportamento diferencial do item. Então, vamos começar essa primeira parte que eu coloquei, que é apresentar os modelos da TRI, os mais comuns, e falar um pouco sobre a ideia. Então, aqui eu mostro para vocês uma coisa muito interessante, que isso aqui é uma questão de vestibular, antigo vestibular do FMG, né, porque agora a gente não tem o vestibular, mas são dados de 2004. Isso aqui é um item de uma prova da época, que era aquela prova que tinha 54 questões. E tem que ficar claro aí o seguinte, na questão, na horizontal, aí, você tem a pontuação total que o indivíduo pode conseguir na prova. Ele pode conseguir, então, até 54 pontos, seria a pontuação no conjunto de questões. E na horizontal é a proporção de pessoas que acertou o item. Então, por exemplo, entre 0 e 10 pontos, quem ficou entre 0 e 10 pontos no total do vestibular aí nessa época, optou por essas escolhas de opções. As opções da questão é questões do tipo, resposta seria A, B, C ou D. Quem ficou perto dos 50 pontos do total do vestibular, 50 pontos no total dessa fase, optou, então, a grande maioria desse grupo, olha o grupo que está entre 40 e 50, esse grupo aí ficou optando pela questão que é C, né? Esse item, você bate o olho e você vê que todo mundo entende qual que é a resposta certa da questão. E, inclusive, a gente nem precisa ver a questão. Mas é óbvio que, à medida que a pessoa melhora o desempenho dela, quem tem um desempenho global melhor, tem mais chances de escolher a resposta certa nesse item. Isso aqui é interessante também pelo seguinte, essa figura aí não tem nada de estatística, né? A rigor, porque isso aqui é só uma descritiva, né? Aqui não entrou modelo estatístico nenhum, não tem nenhuma suposição, isso aí é a pontuação geral comparada com a proporção de acertos. Essa proporção é você dividir em grupos, pessoas ficaram entre 30 e 32 pontos, pessoas que ficaram entre 26 e 28 pontos, e você pega nesse grupo a proporção de pessoas que acertou a questão. Então, aí não entrou nem nenhum modelo sofisticado. E é curioso ver esse comportamento geral. Esse comportamento geral de um item em uma prova educacional é constante, recorrente, sempre começa muito embolado, pessoas com menos preparadas escolhendo todo tipo de opções. Depois você vai tendo um grupo que vai se destacando, a probabilidade de escolha da questão C vai subindo, né? Isso é fato, aqui não entrou nenhuma consideração teórica. A consideração teórica é o seguinte, que curva é essa que essas opções vão seguindo?
Então, é muito interessante isso, porque aí começa a ter a questão da modelagem matemática. Aqui vai entrar várias possibilidades. Então, a ideia seria, na verdade, a pergunta é como modelar esse comportamento. A teoria de resposta ao item nasceu tentando modelar isso, né? Tem inúmeras possibilidades de você modelar isso. Você quer achar uma curva que se ajuste aos dados, mas que curva seria essa? E mais importante ainda, não é escolher uma curva qualquer, seria uma curva explicável. Você quer mostrar, dar uma interpretação para essas curvas e tudo mais. O trabalho com a teoria de resposta ao item começa com os dados desse tipo. Você tem essa planilha hoje, é padrão isso, todo software começa com esse leitura de dados. Eu tenho uma planilha com a identificação do indivíduo, pode não ser um indivíduo, pode ser uma equipe, pode ser uma escola, e você tem nas colunas a pontuação dos itens. As respostas que o indivíduo escolheu, né? O indivíduo 1 escolheu a resposta, acertou o item 1, errou o item 2 e assim por diante. A partir desse banco de dados é feita a modelagem. A modelagem, ao final das contas, vai associar o seguinte: observem que é uma modelagem que eu tenho que fazer para todos os itens. Cada item vai ter a sua curva. Essa curva chama curva característica do item. Aqui um exemplo simples que eu coloquei 5 indivíduos, as respostas certo e errado de cada um em um teste. Cada item teria sua curva característica. As curvas características vão mudar de acordo com o item. Coloquei o item 6 aqui, é uma curva completamente diferente das demais, que é essa curva aqui que já dá para ver que ela está fora do comportamento típico. Por quê? Ela está dando alta probabilidade para quem tem pouca desempenho global baixo, está invertida em relação às outras curvas. Antes mesmo de aprofundar em qualquer coisa, a gente já vê a utilidade dessas curvas em termos de fazer análise dos itens, né? Bom, modelo que você pode usar para descrever esses itens. Tem várias possibilidades, a quantidade de modelo é muito grande. E tem modelos de todo tipo, para todos os gostos, e todos os tipos de provas. Hoje tem modelos para provas com tempo, onde entra o tempo que o sujeito demora para responder a questão. Isso é muito usado na área de psicometria. Você coloca uma questão para a criança e anota no computador quanto tempo ela demora para dar uma resposta. A resposta pode ser falar o nome de uma figura, mostra uma figura de uma casa, ela tem que identificar e ler corretamente a palavra casa, coisas desse tipo. O problema dos modelos é que não adianta você propor modelos muito complicados. Os modelos têm que ter uma explicação muito simples e envolve parâmetros que você tem que dar uma interpretação muito simples, de preferência. E você tem que ter condições de ter métodos bem definidos de como você vai ajustar o modelo. Precisa ter, então, uma interpretação dos parâmetros de modo muito claro. Tem alguns modelos que se tornaram muito populares, que é o modelo de 1, 2, 3 parâmetros, vou falar rapidamente deles, e depois eu apresento alguns outros modelos interessantes. Essas estimativas que são feitas é o seguinte: tem uma questão interessante que na TRI eu não tenho uma variável resposta e uma variável explicativa. É preciso estimar os parâmetros da curva teórica e, ao mesmo tempo, dar uma pontuação para o indivíduo, que é o score. Esse score é estimado simultaneamente, então, só através de métodos muito computacionais. Os mais usados é o algoritmo EM e o MCMC. Então, a gente só consegue fazer TRI com software, né, do lado. E tudo começa com o modelo de um parâmetro, que é o modelo mais simples que tem, foi proposto pelo Rasch. Rasch era da área de psicometria, se não me engano. Ele propôs um modelo muito intuitivo. O modelo dele é simplesmente que aquela curva que a gente está procurando seria uma curva da família das funções logísticas. E ele pensa duas coisas distintas. Uma coisa é a habilidade do indivíduo, outra coisa é uma coisa inerente ao item, que seria a dificuldade do item. Ele supõe, então, que você possa medir essas coisas. Essas coisas seriam medidas numa mesma escala. Posso falar que a habilidade J de um indivíduo J é igual a uma certa dificuldade do item. Essa escala comum permite pensar da seguinte forma: qual que é a probabilidade do sujeito acertar o item? É a habilidade do indivíduo dividido pela habilidade do indivíduo mais a dificuldade do item. Simplesmente coloquei na mesma escala a habilidade do indivíduo e o item. Tem uma porção aí que eu estou interessado, que é a habilidade do indivíduo, tamanho desse efeito está
pesado em termos da soma da habilidade com a dificuldade. Tem uma transformação matemática que é feita, tira dessa escala linear, a habilidade passa a ser um exponencial de um certo alfa, e a dificuldade passa a ser um exponencial de um certo beta, aí você chega no modelo de Rasch. O modelo do Rasch é simplesmente que a probabilidade de o indivíduo J responder 1, se ele tem um certo nível de habilidade fixo, o nível de habilidade dele seria o nível de θ, seria dado então para essa fórmula. Essa fórmula nada mais é do que aquela transformação matemática que a gente fez da habilidade dividida pela habilidade mais dificuldade. Na época, isso foi muito interessante, tem uma coisa muito importante, que o conceito desse modelo, ele divide, né, o efeito, a habilidade do indivíduo é uma coisa, a dificuldade do item é outra. Você pode medir essas duas coisas separadamente, é assim que é feito. E você está medindo essas coisas na mesma escala padronizada. A maioria das aplicações é a escala da normal 0,1, e não tem muita dificuldade em relação a isso. Depois, outros modelos surgiram, mas os modelos, atualmente, você tem esses modelos mais comuns, que é o modelo de 2 parâmetros, porque você acrescenta mais um parâmetro no modelo do Rasch. O Rasch trabalhava só com a ideia de que tem uma dificuldade no item. O modelo de 2 parâmetros vai colocar que existe mais um parâmetro, que é a característica de o item poder discriminar ou não discriminar muito. Parâmetro de discriminação. O modelo 3P ainda acrescenta uma probabilidade do sujeito acertar um item ao acaso, que era muito comum em testes educacionais. Então, o modelo de 3 parâmetros, são 3 parâmetros envolvidos. Essa é a fórmula do modelo de 3 parâmetros. Na verdade, dessa fórmula, aí você chega nos outros 2 modelos. Se você colocar a probabilidade de acerto igual a 0, você chega no modelo de 2 parâmetros. Se você colocar o parâmetro A, que entrou aí, esse parâmetro A é do modelo de 2 parâmetros, é a discriminação. Se não estivermos preocupados com a discriminação, volta a ser o modelo do Rasch. Então, esses 3 modelos andam juntos. Normalmente é assim que são ajustados os dados. Sempre tem situações que não cabe considerar a probabilidade de acerto ao acaso, então o modelo é dotado de 2 parâmetros e assim por diante. Aqui, só para mostrar rapidamente o efeito desses parâmetros, aqui seria uma curva, então, logística. Essa é aquela curva candidata a descrever o comportamento do item. Essa curva aqui eu estou variando o parâmetro de probabilidade de acerto ao acaso. Quando você faz isso, você altera a curva no início da escala, a escala das pessoas que têm um baixo nível θ, né, ou um valor baixo de θ. θ seria habilidade, no contexto educacional. Pessoas no grupo mais baixo podem acertar itens com alguma probabilidade. E aí tem um parâmetro que mede isso, que é o parâmetro C. Se você fixa tudo e mexe só no parâmetro de dificuldade do item, você translada essa curva um pouco, né, na região central. Essa curva significa que tem itens mais difíceis, menos difíceis, porque a curva começa a subir mais rápido, dando grande probabilidade de acerto, ou ela demora para subir, porque a probabilidade de acerto vai exigir um nível de preparo maior dos respondentes. Então, esse modelo mede a dificuldade do item, esse modelo não, esse parâmetro. Se você alterar o parâmetro de discriminação, é a velocidade de subida da curva. Você vai ter curvas que a transição de grupos mais preparados, grupo menos preparado é suave, ou a transição de grupo menos preparado para o grupo mais preparado é mais brusca. Eu estou olhando aqui se o grupo é menos preparado ou mais preparado pela escala horizontal, né, que é a nossa escala da normal 0,1. Então, esses 3 modelos, onde você pode trabalhar com esses 3 modelos? Tem inúmeros programas disponíveis, a maioria pagos. Software livre, a gente está usando muito o R. E você acha também outras propostas, mas, em geral, seria interessante trabalhar com 2 pacotes do R que fazem todo o trabalho de ajuste dos dados, análise da qualidade do item e uma série de coisas. O pacote mais recente é esse MIRT. Esse pacote está em plena atualizações constantes, tem um grupo muito ativo por trás, e a cada versão nova ele traz novas possibilidades. Então, eu sugiro, quem quiser trabalhar com esses modelos, começar a trabalhar com esse pacote MIRT. Esse pacote LTM foi o primeiro pacote do R que trabalhou com esses modelos, já tem algum tempo, não está sendo muito atualizado mais, e é de um autor só,
Esse autor desenvolveu muito bem esse pacote, mas não desenvolve mais. E é possível trabalhar tranquilamente com ele também. Aí é questão de opinião. No pacote LTM, peguei aqui só o pacote LTM como exemplo, ele tem lá os comandos no software, né, no R. Para quem está familiarizado com R, são as funções, né? Você tem a função hash, que ele vai ajustar os dados ao modelo do hash. Tem a função LTM, que vai ajustar o modelo 2P. Tem a função TPM. Acho interessante colocar essas coisas, porque isso aqui é um guia prático também, né? Você não perder muito tempo procurando quem são essas funções. Há outros modelos da TRI que eu vou mostrar agora. Ele tem também alguns outros modelos. É o modelo de resposta gradual, por exemplo. E assim vai. Aqui um exemplo simples, rápido, eu não vou falar muito sobre isso, mas aqui o próprio pacote LTM vem com um banco de dados de exemplo. O banco de dados de exemplo dele é esse teste de admissão, né, para 1.000 indivíduos em 5 questões. O formato dos dados é esse que eu falei, que é o formato usual. E aqui ele calcula os parâmetros de dificuldade, discriminação, com esses comandos hash, aplicado direto no banco. Calcula os coeficientes. Coeficientes são os parâmetros dos itens, gera as curvas, características do item. Aqui seria, essa curva foi gerada com esse TPM, esse aqui seria o modelo de 3 parâmetros, né? 3 Parameter Model. Essas são as curvas teóricas, então, que a gente está ajustando aqueles dados, que é o comportamento típico dos itens. Tá bom? Aqui é um ajuste para o exemplo do próprio banco que vem junto com o software. Ele está usando o modelo de 3 parâmetros, deixa uma probabilidade ali para acerto ou acaso. Aí a gente vê ali que 3 curvas características para 3 itens. Uma coisa muito importante quando você vai trabalhar com a TRI, a TRI, é olhar a função de informação. Essa função de informação, a definição dela é a partir da função score, né? Quando a gente deriva a log e verossimilhança, você tem a função score, você iguala a 0 para maximizar os parâmetros. A derivada segunda, no ponto que atinge o máximo, né, seria então a informação de Fisher. Matematicamente, isso é standard, né, está em todos os livros como é que é definida a informação de Fisher. Ela, ao final das contas, exige um cálculo que seria fazer a integração, calcular o valor esperado da derivada segunda em cima da função densidade. A função densidade é essa função modelo que você está propondo para explicar as probabilidades de acerto. Sobre condições de regularidade, essa informação de Fisher é o inverso da variância do parâmetro que você está estimando. O parâmetro aqui, no caso, seria os scores. Essa informação é muito importante nas análises, porque, de modo geral, a função de informação é o conhecimento que você tem sobre a variável. Deixei aqui algumas observações, mas quanto maior o valor da informação, menos incerteza você tem sobre a medida que você está fazendo. No contexto da teoria de resposta ao item, o que acontece aqui é que essa função tem uma curva característica muito conhecida, né? No modelo de 3 parâmetros, por exemplo, essa é a cara da equação da curva da informação de Fisher. Aqui é a probabilidade de acerto de uma questão, a probabilidade do indivíduo I, com nível θ, acertar a questão. Você vai ter a informação máxima quando a dificuldade do item for próximo da habilidade do sujeito, quanto maior for o parâmetro alfa, quanto menor o parâmetro C. A gente enxerga melhor essas coisas olhando uma curva, né? Que eu vou mostrar em seguida. Só chamar a atenção antes que essa função de informação existe, a função de informação do item, e existe a informação global do teste. Você soma todas as funções de informação do item e chega na função global do teste. Exemplo prático, isso aqui é a função de informação obtida no teste de matemática do 5º e 9º ano, 166 itens, aqui é a situação final do teste. Tem uma escala aqui de habilidade, a curva não é bonita, porque é uma curva prática, de um exemplo real. Estamos todos falando, então, estamos no mundo real aqui, não é aquelas curvas bem bonitinhas. Mas essa curva tem 2 picos, mas ela é uma curva que tem valores baixos na escala baixa, de -4 a nos valores baixos da escala. Ela decai e você tem muita informação na região central da escala. Traduzindo, significa que a medida da habilidade, através desse questionário de 166 itens,
a medida da habilidade do indivíduo está sendo feita com maior precisão em torno do zero, pouca precisão na região inicial da escala e na final da escala. Mas, em termos práticos, para a parte principal da escala, você teria, então, uma boa informação com esse teste. Geralmente, as curvas são um pouco mais bem comportadas. Aqui, a curva de informação para os exemplos que acompanham o pacote LTM, ele faz o cálculo aqui para o item 2, o item 3, o item 4 daquele exame de admissão, mostrando que você tem informação, cada item coleta informação na região diferente da escala. Isso é um fato importante, porque a gente pode jogar isso na hora de montar um teste. Todos esses 3 itens não capturam muita informação na região superior da escala. Mas essas questões todas começam a fazer sentido quando você está planejando um questionário, ou planejando ou analisando resultado de testes, essa coisa. Então, curva de informação, qualquer modelo de item, a teoria de resposta do item, vai ter essa curva de informação como uma informação a mais para quem está trabalhando com isso. Ainda falando desse pacote do R que trabalha com a TRI, no modelo de 3 parâmetros, ele solta resultados desse tipo. Aqui você tem um padrão de respostas que um indivíduo deu para os itens de 1 a 5. É um questionário pequenininho, né? 5 itens. Apresenta aqui uma série de valores. Esse Z1 seria a habilidade do indivíduo estimada a partir do modelo. Então, você está na escala de menos 3 a 3, habilidades menos 1,8, o segundo indivíduo teria uma habilidade menos 1,4. Então, você consegue fazer as estimativas da habilidade junto com os parâmetros dos itens. Não vou me estender muito, aí esse pacote LTM, então, tem uma série de funções implementadas para quem deseja trabalhar com estes 3 modelos. Eu vou deixar no slide, esse slide está disponível para vocês. Eu até imagino que a gente possa colocar na página para quem quiser dar download. Esses são os comandos básicos, você bate o plot, especifica o modelo que você já gerou, e aí você trabalha com esses modelos de 1, 2, 3 parâmetros. Tá bom? Agora tem mais modelos na TRI, né? Tem situações que as coisas começam a ficar interessantes porque você quer pegar situações um pouco diferentes. Por exemplo, você pode pensar num teste onde a resposta não é tipo certo e errado. O teste, na verdade, são várias opções. Esse é um modelo de resposta gradual que foi proposto pelo Samejima. Samejima é uma mulher, né? Ela propôs esse modelo em 1969. Esse modelo tem grande sucesso, é muito usado, ele é um dos mais usados quando você está trabalhando com situações onde as respostas do questionário, geralmente o pessoal da sociologia trabalha muito com questionários desse tipo, as respostas não é do tipo, a pessoa não vai acertar ou errar a pergunta, né? A pessoa vai escolher um item, uma categoria, a gente chama de categoria do item, a categoria A, B, C ou D. O único requisito desse modelo é que as respostas estejam ordenadas. Essa ordenação seria o pior cenário em relação ao que você quer medir e o melhor cenário em relação ao que você quer medir. Então, se você quer medir a posição política de um indivíduo, ou se você quer medir a eficiência de uma equipe, a pergunta que é feita, as respostas se for eficiência da equipe, as respostas têm que estar ordenadas da pior cenário do ponto de vista da eficiência para o melhor cenário do ponto de vista da eficiência. Tendo essa ordenação, você atribui um valor 0, 1, 2, 3 a cada categoria, e você percebe, então, que tem um grupo que escolheu a categoria 1 ou superior, tem um grupo que escolheu a categoria 2 ou superior, e então todo mundo concorda que o conjunto que escolheu a categoria 1 é a diferença do número de pessoas, do tamanho do conjunto que escolheu 1 ou superior, menos o conjunto que escolheu 2 ou superior. Isso é importante porque o modelo da Samejima, ela propõe uma fórmula para quem escolheu uma categoria superior. A probabilidade da pessoa escolher uma categoria 1, por exemplo, é a probabilidade de escolher a categoria 1 ou superior, menos a probabilidade de escolher a categoria 2 ou superior. E aqui o modelo da Samejima, ela propõe a probabilidade do indivíduo escolher a categoria K ou superior, seria dado por uma curva logística e com 2 parâmetros. Tem um conjunto de parâmetros, na verdade. Agora tem um parâmetro que é o A,
mede a discriminação, igual nos outros modelos. O θ é a posição da pessoa em relação ao que você está medindo. Você quer dar o score da pessoa. Se for uma medida de eficiência de equipe, θ é a eficiência da equipe. E esses Bs, cada categoria tem um B, é o B do item I, categoria K. É um modelo um pouco mais sofisticado. E, ao final das contas, você tem a probabilidade da pessoa escolher a categoria, que é a última equação aí. A probabilidade da pessoa escolher a categoria K, se ela tiver um nível de eficiência θ, por exemplo, é aquela subtração dos dois grupos. Então, você tem uma forma um pouquinho complicada. A partir desse momento, as curvas características são de 3 tipos. Você pode ter curva ascendente. Por exemplo, cada categoria de resposta agora tem uma curva característica. Isso dentro de um item, né? Dentro de um item, existe a curva que está modelando a probabilidade de escolha da categoria 3, tem uma curva que está modelando a probabilidade de escolha da categoria 2, e agora aparecem esses tipos de curvas. Essa curva parecendo a curva de Gauss, parece uma gaussiana, essa curva aqui não tinha antes, no modelo de 1, 2, 3 parâmetros. Então, em um item só, você tem essas 4 curvas, isso é um item de 4 categorias. Tem uma interpretação clara desses parâmetros, basicamente são as mesmas, com exceção do parâmetro B, agora não pode ser chamado mais de dificuldade, nem porque não é um teste para ver se a pessoa acerta ou erra, né? Então, como você não tem dificuldade, ele vai representar mais a probabilidade. Tem uma definição bem, que é exatamente essa que está escrita, é a habilidade necessária para o indivíduo responder acima do limiar J com 50% de probabilidade. O nome muda, o parâmetro agora chama parâmetro de locação, e nesse modelo de resposta graduada, é o nome desse modelo. Esses B e J são todos ordenados. As curvas são desse tipo. Isso aqui é uma curva com 3 categorias de resposta. Eu estou tendo uma curva característica para cada categoria de resposta. Então, por exemplo, a habilidade do indivíduo está na escala usual, na horizontal. Na região baixa da escala, as pessoas estão preferindo escolher a opção em verde, né, a opção 3. Na parte superior da escala, as pessoas estão preferindo escolher a opção 1. Né? Tem uma situação intermediária aí que o pessoal está escolhendo a posição intermediária. Lembra que nós estamos falando de um item de 3 categorias. Esse seria um comportamento ideal de um item, e agora isso abre a possibilidade de você verificar a qualidade de itens num questionário, numa prova, etc., porque tem que adequar bem a esses modelos. Né? Aqui um exemplo para 4 categorias. Uma questão de 4 categorias, essa interpretação que eu já comentei, né, que seria a probabilidade de uma pessoa que teria um nível de habilidade 2 escolher a questão 4. Então, todas as probabilidades estariam aí. O que é preciso fazer? Estimar o valor dos parâmetros e estimar os scores. Softwares vão fazer isso, está tudo implementado. Aqui um exemplo, por exemplo, exemplo de que a coisa precisa ser ordenada. Essa aqui é uma pesquisa que foi feita sobre a qualidade do atendimento de pesquisa de profissionais no programa de saúde da família. Tinha uma pergunta no questionário sobre com que frequência os profissionais entram em contato com o especialista para trocar informações. Tem problemas que aqui precisa contactar com mais alguém. Tem um cenário que foi ordenado aí que nunca faz isso, a equipe nunca procura ajuda externa, é o pior cenário do ponto de vista do que está sendo avaliado. Tem um cenário favorável, que é uma equipe que sempre faz isso. E tem uma situação intermediária, que é a situação que às vezes faz isso. Então, aqui a gente vê a ordenação que eu preciso ter, e aqui é uma excelente situação para você usar o modelo gradual de resposta graduada, porque aqui você vai modelar um item com 3 opções. Eu não preciso colocar na prova todos os itens com o mesmo número de opções. Isso aqui é um caso real desse tipo, dessa pesquisa. Estou mostrando que essa pergunta ficou muito bem comportada, porque você vê quem escolhe a opção 1, quem escolhe a opção 3, quem escolhe a opção intermediária. A curva de informação deste item, você vê que captura muita informação. Não, tem alguns detalhes técnicos que têm que ser observados, o valor absoluto da informação, em comparação com os outros itens, mas, de modo geral, essa pergunta seria uma boa pergunta e está funcionando muito bem. Aqui um exemplo de uma pergunta ruim, que não está funcionando muito bem. Aqui eu não coloquei qual que é a pergunta, mas já deu para perceber que essas curvas estão todas emboladas, né? Elas não estão seguindo aquele padrão
que a gente espera. Essa curva de informação também não está seguindo o padrão que a gente espera. No primeiro quadro aí, o que você vê é que pouquíssima gente escolhe a opção 1, mesmo você percorrendo todo o grau de habilidade da escala. Muita gente escolhe a opção 2, mas o tempo todo. Essa opção 2 não discrimina quem está na situação inferior da escala em relação a quem está na situação superior. E a questão 3 até que funciona um pouco, porque ela dá probabilidades maiores para quem está mais preparado, mas pouca probabilidade. Então, é um item que tem algum problema. Esse item teria que ser revisto, retirado, tem que ver o porquê disso, né? Geralmente, a equipe que está envolvida no questionário saberia dizer o que houve. Pode ser um item confuso, que está induzindo a tantas pessoas de um nível... aqui era um nível de eficiência, né? Tantas pessoas do nível baixo de eficiência quanto do nível alto, ou grupos que estão no nível não muito alto, estão respondendo o item de forma um pouco igual. Esse modelo está implementado nos 2 pacotes do R. Você acha esse modelo pronto para trabalhar no pacote MIRT e no pacote LTM. Você dá os comandos de RM no pacote LTM, só para mostrar uns exemplos. Aqui eu deixei, não vou entrar em detalhes aqui, mas deixei aqui um roteiro com os comandos que você pode dar para obter essas curvas. Esse último comando você obtém os scores das equipes. Gera figuras desse tipo. Você vai ter, para cada item do seu modelo graduado, ou de respostas graduais, as curvas de informação, e você tem junto as curvas de características. Aqui são 2 itens que acho que todo mundo já viu aí, que está razoavelmente bem comportado. E a curva de informação faz sentido quando você vê a curva global. Aqui um outro exemplo que eu trouxe, que é um exemplo de indicador de complexidade escolar. Isso aqui foi feito pelo pessoal da área de educação, é uma pergunta dirigida ao diretor de escola, era um questionário enorme, mais de 60 ou 70 perguntas. Essas horas tem que pensar bem se você gostaria de ser um diretor de escola, do ensino fundamental. Enfim, essa pergunta foi feita para tentar verificar o nível de problema da escola. O nome do construto, essa aqui eu trouxe porque esse exemplo é interessante. O que você quer avaliar? Não é habilidade, aqui não são indivíduos, são escolas que você está avaliando. Então, você tem escola 1, escola 2, escola 3. Cada escola tem o seu nível de problemas, e esse nível de problemas, o nome aí ficou de complexidade escolar. Então, esse seria o nosso θ a ser estimado. As perguntas, aqui não aparecem as opções, mas as opções todas foram ordenadas de acordo com o modelo gradual. Então, perguntas do tipo, ocorreu na escola alto índice de faltas por parte dos alunos? A ideia toda era verificar o tamanho de problemas que escolas enfrentam. Tem escolas que é muito complicada a situação, tem muitos problemas para resolverem, tem escolas que é razoavelmente resolvido, vários desses problemas. Então, você, ao final, daria um score para cada escola. Os itens todos foram analisados. Aqui eu trouxe um exemplo de que uma questão importante é analisar os itens para verificar a questão da unidimensionalidade. A unidimensionalidade é uma característica importante na teoria de resposta ao item. Unidimensionalidade significa que você está medindo a mesma coisa. Todos os itens devem estar medindo a mesma coisa. Um exemplo clássico é você pegar uma prova para ensino fundamental, onde você faz é uma prova de matemática, você faz uma pergunta de matemática, mas o texto é aquele texto assim, João foi na padaria e deixou lá tanto de troco e comprou mais tanto, e quando voltou para casa, viu que esqueceu a carteira, não sei o quê. Você faz um texto longo, e no final você pergunta uma conta matemática, quanto que o João deixou na padaria e quanto ele perdeu de troco. Esse tipo de pergunta tem um problema porque você está avaliando a habilidade matemática e tem uma certa habilidade de capacidade de leitura misturada. Então, você estaria avaliando uma habilidade em ler, interpretar texto, com a habilidade matemática. São 2 dimensões que você estaria avaliando ou querendo avaliar com o mesmo item. Isso pode ter situações que isso seja desejável, em geral não é. Então, a ideia é sempre verificar, depois que você monta um questionário, como esse aqui, por exemplo, se as suas perguntas estão unidimensionais de fato.
Tem várias maneiras de fazer isso. Não tinha isso implementado facilmente no R, agora recentemente já tem. Uma maneira de fazer isso é calcular a matriz de correlação policórica, é fazer análise fatorial, né, ver autovetores, altos valores dessa matriz. E essa matriz hoje já pode ser calculada direto no R, tem um pacote que faz esse cálculo. Eu deixei um acesso que eu chamei de pacote de minicurso, umas funções que eu uso, que já calcula essa função de matriz policórica. Esse é o comando que teria que ser usado. É um exemplo de roteiro que eu vou deixar disponível para quem quiser baixar, eu vou deixar aqui a indicação. Mas você pode construir no R essas funções e calcular essas matrizes de correlação policórica. Todos os itens é desejável aqui que estejam razoavelmente bem correlacionados, senão você tem que sair de fazer aquele trabalho de purificação dos itens. Ao final das contas, você tem que ter uma figura desse tipo, que é os autovalores associados aos componentes principais. Um alto valor muito alto em relação aos demais indica, então, que você está com uma dimensão só prevalecendo em relação às outras dimensões. Isso aqui seria uma situação razoável, você tem uma dimensão só, estou me referindo àquele trabalho de medir complexidade escolar. E quem trabalha com a teoria de resposta do item, em algum momento, vai precisar calcular essas matrizes de correlação policórica e gerar esses gráficos. E, então, você pode gerar, por essas funções que eu falei, estou disponibilizando, estão disponíveis. Um problema aqui é fazer testes estatísticos. O pacote LTM tem um teste, mas só para modelos 1, 2, 3P, mas você acha já alguns outros pacotes que fazem esse teste. Eu vou disponibilizar na página do evento, mas eu já deixei um script para não ficar aqui falando de comandos do R. Quem quiser treinar um pouco, deixei um script pronto, com funções que você pode seguir. Deixei um pedaço desse banco disponível para ser um banco de treino. O banco era muito maior do que o que está lá, mas, enfim, serve para a gente treinar um pouco a fazer e obter essas figuras através do R, num primeiro momento, para quem quiser começar a trabalhar com isso. Ok. Sobre essa questão da multidimensionalidade, tem um aspecto interessante que você pode fazer uma abordagem diferente. Talvez seja interessante trabalhar com os modelos multidimensionais. Significa, você vai aplicar um questionário e vai aplicar um teste e você gostaria de ver se está presente ali uma ou mais dimensões. Existe um modelo multidimensional, esse modelo está implementado nesse pacote MIRT, é o único no momento que tem isso no R. Esse modelo está associando a probabilidade do sujeito acertar um item, dado a habilidade dos parâmetros, a essa função que está aí, que é a função idêntica aos casos anteriores, mas entrou um parâmetro a mais. Esse parâmetro a mais é a dimensão, que esse Dzinho minúsculo que está ali. Você tem um vetor aqui de níveis, que esse modelo aí não tem muito significado prático, e um vetor de dimensões. Ao final das contas, o que você vai fazer é fazer um ajuste ao modelo, supondo a presença de uma dimensão, ajuste dos dados ao modelo de 2 dimensões, faz as comparações de teste de razão de verossimilhança e outros testes que você quiser para verificar a adequação do modelo. Esse pacote trabalha direto com esse modelo. Os comandos do pacote são muito simples. Você dá esse comando MIRT, entra com os dados, coloca 1 se você está trabalhando com um parâmetro só. Trabalhando com uma dimensão só. E explica que tipo de modelo do trio você está usando, se é de um parâmetro, 2 ou 3. Explica se vai querer usar o parâmetro de chute, né, o parâmetro de acerto ao acaso. E aí você pode calcular tudo nesse pacote, as coeficientes e tudo mais. Esse 1zinho que aparece ali é o número de dimensões que você está trabalhando. Esse pacote está muito interessante, não tinha isso há pouco tempo atrás, era muito difícil fazer esses ajustes para modelos multidimensionais, e é uma coisa importante para quem vai trabalhar com isso. A ideia é você, de início, você pode testar, né, nos seus dados, se eles têm presença de uma dimensão só, 2 ou 3. Caso detecte mais de uma dimensão, o modelo melhor que se ajuste for multidimensional, tentar achar uma explicação para isso e ver como é que vai ser feita as decisões. Tá bom?
Esse pacote MIRT, então, ele foi, na verdade, pensado para isso. Ele é um pacote para modelos multidimensionais, é assim que ele aparece quando você dá um Google. E esse pacote, se você fixar a dimensão 1, ele vai calcular todos esses modelos que já falamos, pensando na unidimensionalidade. Tá bom? Esse é um outro modelo da TRI que eu acho muito interessante, ele é muito curioso, ele é um modelo, tem uma história interessante. Esse é um modelo para resposta contínua. Ele é um modelo bem ousado, porque aqui a resposta não vai ser certo ou errado, e nem vai ser uma resposta graduada. É interessante que a autora desse modelo é a própria Samejima, que trabalhou muito nisso, porque ela tinha proposto o modelo de resposta gradual. Depois ela generalizou para esse modelo. Na época que esse modelo foi proposto, não tinha como implementar isso computacionalmente. Esse negócio exige uma implementação complicadíssima, teria que resolver problemas de implementação. A implementação foi muito recente, alguns anos atrás foi implementado, porque foi resolvido uma série de impasses aí nessa implementação, e no R agora tem esse pacote que faz modelo tri-resposta contínua. Ele é pouquíssimo usado, não é muito claro aonde você pode usar esse modelo, mas é um modelo curioso, porque a ideia toda é que ele é uma generalização do modelo de resposta gradual, porque agora a resposta pode ser contínua. A ideia é essa, ele não precisa escolher entre 5 opções. O exemplo que vem com o próprio pacote, porque o R faz isso, né, os pacotes têm um exemplo, o nome do pacote está aqui, o EST-CRM, o modelo foi pouco utilizado, o que você precisa fazer é definir uma escala mínima e máxima. A resposta do item é um ponto nessa escala. O exemplo que o pacote traz, ele usa bem esse conceito. Então, antes de prosseguir, só esclarecendo, no modelo de resposta gradual, você tem opções do tipo concordo, discordo, concordo, concordo fortemente. No modelo de resposta contínua, você tem uma escala que vai do valor mínimo ao valor máximo. Ele é ideal para aquela situação assim, qual o seu nível de satisfação com o produto tal. Ao invés do sujeito dar uma nota, ele vai dar um valor aqui entre um máximo e um mínimo, quer dizer, ao invés do sujeito escolher uma categoria, ele vai dar uma nota que pode ter qualquer valor. É modelo difícil de implementar, porque para computação, até para capturar a resposta, né, você tem que ter um mecanismo de capturar a resposta, talvez hoje com celular e tudo mais, um app no celular, possa fazer isso tranquilamente. Até pouco tempo atrás é complicado, você captar uma avaliação em larga escala, onde a pessoa se situou na escala. Né? Aqui são as funções que o pacote tem para trabalhar com esse modelo, e eu vou pular aqui um pouco. O exemplo do pacote é um modelo interessante, que ele pegou 1.033 estudantes, foi avaliado o grau de impulsividade nessa pesquisa, nesse questionário. A pergunta, o que você quer medir é o grau de impulsividade da pessoa. E a resposta é dada da seguinte forma: é pedido que a pessoa escolha um ponto qualquer entre uma situação de quase nunca isso acontece comigo ou quase sempre isso acontece comigo. Aí é curioso, não tem essa régua nas questões. Essa régua eu coloquei aí. Foi pedido que cada pessoa coloque aí um risco, onde ela acha que ela se situa. Então, por exemplo, essa item 1, né, procura por diversão o tempo todo, não é isso? O item 3, né, sempre grita de volta, né, quando alguém grita. O item 5, se a pessoa tende a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, coisas desse tipo. Por exemplo, ela se situa aqui, não, quase nunca faço isso, eu quase sempre faço isso. Isso aí é medido depois, essa posição, e a resposta, então, são números contínuos. É um modelo bastante curioso, porque a planilha de respostas agora são valores contínuos, poderia ter aqui uma casa decimal, mas aqui está arredondado. E esse é o exemplo até do próprio pacote. Traz novidades, porque agora a interpretação daquelas curvas é um pouco complicada. A interpretação é que aqui o pacote trabalhando, né, gerando os valores do modelo. Aqui ele estima, são 2 itens e um alfa para cada item. O programa faz isso. Licença, deixa eu ver aqui se eu trouxe a curva resultante agora é na superfície, né, porque você vai ter a resposta que o sujeito deu na escala,
a resposta que ele deu, onde ele está situado, são duas, observem que são, você tem a resposta que o sujeito deu na escala. É um valor contínuo aqui que ele vai marcar de 0 a 100. Você tem a habilidade que o sujeito tem. No caso aqui não é habilidade, né? Seria o grau de impulsividade dele. Está na escala -3 a 3. E então você tem uma curva que é a probabilidade da pessoa escolher um ponto, né, em algum lugar. Da escala, das duas escalas simultaneamente. Dadas as duas escalas, tem uma probabilidade de ele escolher um ponto. A interpretação mais clara é que você tem curvas desse tipo. Essa curva aqui agora seria, dado o grau de impulsividade, essa curva te mostra a probabilidade. Com esse grau de impulsividade, você escolhe o grau de impulsividade, a probabilidade da pessoa escolher um ponto entre 9,5 e 10,5 na escala. Aqui a probabilidade da pessoa escolher um ponto entre 9,5 e 100,5. As interpretações aqui são mais desafiadoras, né? Interpretações aqui, as curvas de resposta ao item agora são curvas que dependem de cada ponto que você está na escala. E o programa gera isso. Essa curva foi gerada no programa, é uma superfície de probabilidade de resposta. E essa probabilidade de resposta para o item 2 do questionário dele. Aqui a probabilidade de resposta para o item 3. E aqui a probabilidade de resposta para o item 5. Você pode ficar preocupado com como é que vai trabalhar na prática com esses tipos de informação, porque envolve 3D, figuras, etc. Mas lembra que, ao final das contas, o que você quer fazer é definir um score. Você quer definir um grau de impulsividade para cada membro ou cada participante da pesquisa. Definindo todo esse modelo, toda a qualidade e todas essas curvas de resposta do item, você vai ter a condição de dar esse score, ajustar modelos e tudo mais. Esse modelo está aí para ser usado, ele ainda tem muito pouco uso, até agora eu não vi assim, ninguém usando muito em aplicações de larga escala, né, testes grandes, porque ele envolve isso, né, você tem que ter alguma maneira de capturar onde que a pessoa marcou lá a posição dela. E transformar isso, se a pessoa vai marcar um ponto, alguém depois tem que pegar uma régua e medir onde é que está esse negócio. Mas esse, então, é um modelo de resposta contínua, agora implementado no R, nesse pacote, que já deixei aqui o nome, CRM, né? Aqui é como obter, o pacote chama EST CRM, é como obter os valores dos scores, ele ajusta e te solta os scores, o desvio padrão de cada score, de cada indivíduo. Isso aqui é medida da impulsividade de cada indivíduo a partir daqueles dados contínuos. É um pacote bem interessante esse modelo, que envolve esse modelo que eu achei muito interessante. Então, isso é recente, tem alguns anos só que está disponível agora em forma de pacote. Tem vários outros pacotes da TRI, né? O pacote da TRI vários outros pacotes, vários outros modelos, então uma quantidade muito grande de modelos. Modelo de crédito generalizado, modelo... vários outros, assim, que eu não vou lembrar o nome de todos. Tem este modelo aqui que eu achei muito curioso. Esse modelo é mais um que eu apresento para vocês. Esse modelo também é recente, é o modelo de desdobramento graduado generalizado. Esse modelo é interessante, porque se você entender bem esse modelo, você vai entender toda uma família de modelos da TRI que existe, que são os modelos de desdobramentos. Esses modelos de desdobramentos são modelos muito úteis quando você vai usar questionários para medir muito coisas do tipo posicionamento da pessoa na escala em relação a opiniões, posicionamento político, várias coisas desse tipo. Esse modelo foi proposto por esses autores, o artigo de 2000, e a finalidade seria, então, como eu estava dizendo, verificar mais escala de atitudes. Ele tem um método de implementação dele, vai ser o algoritmo EM, como todos os outros até agora. Não tem no R esse software, essa implementação, a gente não acha em lugar nenhum essa implementação. Agora surgiu, na época, aliás, desculpem, a implementação é um programa dos próprios autores. É gratuito, pode ser baixado da internet. O que é esse modelo? A ideia toda é que os indivíduos são posicionados numa escala de atitude. Você vai medir, por exemplo, uma opinião. Tem uma opinião fortemente contrária, tem uma opinião fortemente a favor. Lembrando que isso é só um exemplo, né? Não precisa ser opinião. Você poderia estar medindo outras coisas.
desde que você tenha a pessoa vai ser situada em algum ponto da escala. O item, a ideia toda é que o item reflete uma opinião também. O item é um enunciado que já tem uma opinião e o próprio item está situado em algum lugar nessa escala. Você pode ter uma pergunta que situa o item em uma situação de fortemente contrária e o item pode estar situado no fortemente a favor. O que você avalia? A distância que cada pessoa está do item. A pessoa pode estar muito distante à esquerda ou pode estar muito distante acima do item. Ele chama de acima e abaixo. E esse modelo contempla uma situação muito estranha, aparentemente, mas é uma situação muito razoável, é que pessoas em lados opostos podem concordar com o mesmo item. Isso porque as pessoas têm razões diferentes para concordar com aquele item. Então, ele contempla uma situação e a proposta do modelo é fazer um ajuste com qualidade maior do que modelos que não contemplam isso. As curvas são muito estranhas, essas aqui são as curvas que você acha de probabilidade de acerto, mas você pode colocar um item que a resposta seja concordo fortemente, discordo fortemente, aquelas coisas. Você tem aqui um grupo, então, de pessoas que concordam fortemente, concordam em todas essas possibilidades aí. Interessante observar aqui, por exemplo, você tem uma curva. Essas curvas estão centradas na posição do item. Você tem pessoas que estão no lado esquerdo da escala que concordam com a certa afirmação do item, e pessoas que estão do outro lado, do oposto da escala, e também concordam com a informação do item. O modelo é um pouco complexo, porque essa é a família de modelos que chama modelo de desdobramento. A abordagem teórica é desdobrar cada pergunta em duas categorias. Se eu tenho 4 categorias, o modelo desdobra em 8, que ele chama de subjetivas. Essas respostas subjetivas permitem a combinação de resultados que vai caracterizar a resposta objetiva. Eu acho melhor explicar esse tipo de modelo da forma que eu vou fazer logo em seguida. Isso aqui é como ele é modelado, essa é a probabilidade de uma pessoa escolher uma resposta subjetiva. Parece uma expressão muito complicada, mas o denominador é só para normatizar, um somatório que envolve os parâmetros que caracterizam aquelas curvas. Você tem aí número de respostas, um parâmetro de discriminação de cada resposta objetiva, tem a habilidade da mesma forma, e tem uns taus, tal 1, tal 2, tal 3, que vai caracterizar cada uma dessas curvas. Isso é a probabilidade de uma resposta subjetiva. Combinação de respostas subjetivas te dá a resposta objetiva, que fica uma coisa mais monstruosa ainda. Nem tão monstruosa, mas, enfim. Se você esquecer a expressão de baixo, é só lembrar a expressão de cima. A expressão de cima significa a probabilidade da pessoa escolher uma resposta Z é um somatório de a diferença de duas probabilidades. É a probabilidade da pessoa estar à esquerda e escolher essa resposta, a probabilidade da pessoa estar à direita e escolher essa resposta. Como que pode acontecer isso? Aí tem um exemplo que ele dá, que eu vou mostrar em seguida, só antes, resumindo. O que esse modelo faz, na verdade, propõe duas curvas teóricas, uma curva que as pessoas que estão na parte inferior da escala escolheriam, uma curva que a pessoa na parte superior escolheriam, e o que realmente vai acontecer é um somatório dessas duas coisas. Pela primeira vez aparece um tipo de curva que é uma curva esquisita, porque é uma curva que agora tem 2 picos, parece 2 gaussianas, mas isso aí é perfeitamente possível nesse modelo. Isso aqui seria a probabilidade de escolha de uma categoria do modelo. Exemplo. Ele dá esse exemplo. Aborto deve ser ilegal, exceto em casos extremos de incesto ou estupro. Aí tem toda a escala de concordo, discordo fortemente. Essas são as curvas características para cada uma dessas categorias aí. Eu tenho 6 categorias, não é isso? Que no gráfico está de 0 a 5. Aqui, a categoria que corresponde aí a discordo fortemente, você vê que significa o seguinte: pessoas que estão muito distantes do posicionamento central do item, respondem sim, escolhem essa opção, discordo fortemente, e pessoas que estão do lado oposto também discordam fortemente. Essa é aquela situação, as pessoas podem ter razões diversas, mas discordam, mas concordam com essa opção. Essa é a ideia desse modelo, tentar contemplar esse tipo de coisa.
Eles até propõem isso como modelo de atitude e tudo mais. Tem as situações todas intermediárias, as pessoas que escolhem opções intermediárias vão ter curvas de cara, assim, de formato intermediário. Ele calcula curva de informação com aquela situação geral, esse modelo fornece as curvas de informação. As curvas de informação são um pouco esquisitas, elas mostram uma situação desse tipo, mas tem que lembrar que aqui você está olhando para o item. Significa, o item captura muita informação de quem está à esquerda dele, abaixo dele, e captura muita informação de quem está a posições intermediárias, pouca informação se a pessoa concorda com o que está no item. É umas sutilezas assim, desse modelo, mas aparece esse tipo de coisa. Eu acho interessante mostrar para ver isso. O problema desse modelo é a implementação dele. A implementação dele não está disponível no R, a gente não acha assim, uma implementação muito. Tem esse programa, o GGUM 2004, que é dos próprios autores. É um programa pesado, difícil de trabalhar, não porque seja nada complexo, mas é um programa, que vocês terem ideia, é aquele tipo de cuidados, assim, você não pode usar ponto, tem que usar vírgula, os dados têm casa decimal e vírgula, e você vai trabalhar com pontos, dá catástrofes computacionais. Então, assim, é um programa mal feito, esse tipo de coisa. Ele tem um manual, o manual dele é muito bom, quem tiver ânimo, assim, de pegar e trabalhar, ele está disponível nesse site, eu vi agora que está nesse site, só achei nesse site, inclusive, até escrevi para o autor para ver o que houve, porque ficou difícil de achar esse programa. Eles fizeram um pacote no R, chamado Score GGUM, porque esse programa GGUM não é no R, esse programa ele é naquele ambiente do Windows antigo, aquele ambiente do DOS ainda, aparece as janelas lá, tudo direitinho, mas é um programa muito pesado, chato, assim, para você trabalhar. Mas funciona. Conheço relatos de gente que usou esse programa, alunos fazendo trabalhos de mestrado, doutorado, usaram esse software sem problema nenhum. Muitos não conseguiram usar, mas hoje em dia muitos já sabem usar. Mas ele te gera os scores é um arquivo TXT, que fica gravado lá no computador. Aqui o que eles fizeram foi um pacote que leva para o ambiente do R o cálculo dos scores. Você tem que usar o software, gerar os parâmetros, depois esse pacotinho do R vai lá, lê os parâmetros e ajusta o modelo e faz os cálculos todos. Enfim, o problema dele é que me parece que a implementação no R é um pouco complicada, porque ele exige uns cálculos muito intensos. Eu, pessoalmente, fiz uma implementação no R para ver essas coisas funcionando. Esse aqui eu fiz dados simulados, simulei os dados, depois ajustei os parâmetros pelas equações do modelo. Os ajustes são muito bons. Bons para mostrar em minicurso e mostrar em congresso, porque o que acontece é que, para cada gráfico desse, tem 10 que não dão certo. São gráficos que... o problema aqui é a questão do chute dos valores iniciais, né? Se você der valores iniciais muito bonitinhos, o programa converge e ajusta muito bem. Se você der valores iniciais muito ruins, ele dá os ajustes muito ruins. Esse é um problema até que eu tenho trabalhado, tive curiosidade de tentar implementar isso até no próprio ambiente do R, e tem algumas funções prontas, quem quiser alguma coisa desse tipo, mas eu não tenho assim, todo o tratamento do software. Essa parte que eu queria mostrar para vocês, que o curso foi planejado para ser, sim, 1h30, né? Seria a parte, então, de apresentar esses modelos, alguns modelos da TRI, que não são os modelos mais comuns, que normalmente a gente vê. Então, resumindo, tem esse modelo aqui, que é um modelo de resposta gradual, esses modelos resposta contínua, GGUM. Não entrei muito em detalhes nas implementações. Agora eu posso falar com um pouco mais de tranquilidade. O que eu queria mostrar aqui no início é que eu deixei disponível nessa área um roteirinho, desculpem ter voltado tanto, mas quero mostrar isso. Isso aqui eu vou deixar disponível, essas transparências, no site do evento. Eu acho que vocês têm alguma coisa no pendrive desse curso, me parece.
De qualquer forma, essa aqui é a versão mais recente, eu tive que corrigir, aí peço desculpas se vocês têm a versão no pendrive, tem alguns momentos aí que tem uma troca de slides, e não tem alguns slides que estão aqui. Essa apresentação eu vou disponibilizar lá na página. Bom, falando sobre a TRI, eu quis dar um apanhado geral de o que é preciso a gente estar atento quando vai trabalhar com a TRI. Mostrei aqui alguns modelos úteis, e eu gostaria, então, de fazer uma parte final dessa apresentação aqui, mostrando também um aspecto interessante da TRI, que é o comportamento diferencial do item. Esse assunto, toda vez que se utiliza a teoria de resposta ao item para fazer análise de testes educacionais ou qualquer questionário, pode aparecer esse problema de comportamento diferencial do item. O que é isso? Aqui um exemplo que eu tirei do artigo, até teve a participação do Dani nesse artigo e do Flávio, o artigo do Flávio, do nosso departamento. Ele dá esse exemplo que eu achei muito interessante. Isso aqui, então, é um item aplicado aos alunos da 4ª série, ensino fundamental. Você coloca um desenho e faz uma pergunta dessas. Então, você tem a pergunta e a ilustração. O que foi verificado aqui é que, quando você faz uma coisa desse tipo, você introduz um certo vício, né? Porque alunos já familiarizados com esse tipo de paisagem, eles tendem a acertar esse item. Alunos que não têm uma familiaridade com isso aí podem errar o item. Então, você não está medindo exatamente o que você gostaria de medir, que é a habilidade da pessoa. Você está medindo alguma coisa que está sendo influenciada por um fator externo. Você está tendo um item, está tendo um comportamento diferencial em relação a dois grupos. Um outro exemplo clássico é você pegar, por exemplo, uma prova, isso aconteceu há pouco tempo, uma prova para o ensino fundamental, que era perguntado assim: qual é a distância de Brasília para São Paulo, em quilômetros? É óbvio que quem mora em Brasília, os respondentes que moram em Brasília já foram expostos a essa informação de alguma forma. Eles teriam muito mais facilidade de responder isso. Os que não conhecem Brasília, e não tem por que teriam que saber a distância de Brasília, São Paulo, para uma criança ou uma pessoa que está no Nordeste, digamos. Então, esse tipo de coisa, você introduz esse vício. É interessante como esse vício é tratado, né? E como ele aparece. Aqui, nesse exemplo, aqui seria o que estaria acompanhando aquela curva de resposta do item, são as probabilidades de responder, em função da proficiência. Claramente, você vê dois grupos, né? Porque tem um grupo aí que tem uma probabilidade maior de acertar esta questão, e tem um grupo que tem a probabilidade menor de acertar essa questão. Então, essa questão está apresentando o chamado comportamento diferencial do item, ou, resumidamente, DIF. Aqui é muito curioso que eu achei esse DIF numa situação muito interessante aqui, que também trabalhando com os dados do vestibular do FMG, em 2004, são os dados que estão públicos, disponíveis, qualquer um pode ter acesso a esses dados. Aqui é um item da prova de história, está à sua esquerda, e tem um item de língua estrangeira. Aqui é a curva que une esses pontos azuis só para o grupo que tem um nível social mais alto. E o grupo em vermelho é o grupo que tem um nível social mais baixo. Então, o que nós estamos vendo aqui? Não tem grandes problemas no nível da prova de história. Por quê? As curvas seguem mais ou menos a mesma tendência. Tem um envelope de confiança aí que foi feito usando um teste de permutação, só para colocar uma confiabilidade aí, e não ficar pensando só nos termos absolutos. Está quase dentro do envelope. O tamanho dos pontos é a proporção de gente que você tem em cada categoria, em cada faixa de pontuação. Mas quando você olha a situação da língua estrangeira, é um desastre, né? Porque o grupo de nível social mais alto tem um desempenho nitidamente melhor. E isso acontece em quase todas as provas de língua inglesa. E o grupo de nível social mais baixo tem esse desempenho menor. Então, você está tendo esse split, né, do que seria uma curva só em duas, né? Aí, isso aí é exatamente o que é chamado de comportamento diferencial do item. A gente está olhando aqui para um comportamento diferencial do item de uma prova de língua estrangeira do vestibular de 2004, em relação ao nível socioeconômico. Esse comportamento vai aparecer em várias situações. Você pode ter indivíduos com a mesma habilidade. Isso pode aparecer
por causa das diferenças a partir do sexo, origem étnica, grupos culturais. Você pode ter um grupo que tem uma habilidade menor, outro grupo que tem uma habilidade maior por algum motivo em particular, que teria que ser investigado. Um grupo, você pode ter fontes de dificuldades que são irrelevantes ou alheios ao construto que você está medindo, e isso pode interferir no desempenho dos grupos. Você pode estar solicitando informações que os respondentes, né, não tiveram igual exposição àquela informação. E outros, e outros, e outros. Bom, é muito mais difícil você controlar as causas da presença do comportamento diferencial do item do que você analisar as respostas, verificar se os itens estão ok em relação a ter ou não comportamento diferencial. Aí existe toda uma questão que é como medir e como é que você vai caracterizar esse comportamento diferencial. A literatura distingue o comportamento diferencial uniforme, você teria, ao longo de toda a escala, uma perturbação, né, um DIF igual para todo mundo, em todos os níveis de habilidades. Existe o DIF não uniforme, tem técnicas de medir o DIF uniforme, técnicas de medir o DIF não uniforme. E o que eu tinha dito no início, o que eu sempre queria mostrar aqui, é onde tem isso implementado. A melhor maneira de fazer essas análises agora, tem um pacote no R que faz isso. Esse pacote chama, com um nome assim, bastante sugestivo, DIF-R. Então, você encontra lá todo um conjunto de ferramentas para análise do comportamento diferencial do item. É um pacote também recente, muito completo, tem várias técnicas de medir. O que você precisa dos seus dados, que é a matriz usual, em termos das pessoas respondendo zeros e uns. Detalhes, se a matriz tem cabeçalho, se não tem cabeçalho. O que você precisa é definir o seguinte, é um grupo que você está comparando. É um grupo de foco e um grupo de referência. O grupo de referência é em termos de desempenho. No nosso caso, do exemplo que eu dei de língua estrangeira, grupo referência, coloquei nível social mais baixo, o grupo foco e o nível social mais alto. O grupo foco poderia ser sexo, idade, ou qualquer perturbação que você acha que tem que verificar a presença de DIF. Muitos métodos para medir o DIF. Métodos de áreas, método padronizado, Mantel-Haenszel, teste de razão de verossimilhança, teste de quadrado de Lord, outros. E muitos outros. A gente fica até meio perdido com isso, mas tem umas diretrizes aqui que é bom observar. Desculpe, isso aqui eu acho que está repetido. Esse pacote implementa todos esses métodos e vários outros. Basta um único comando que ele faz a análise dos itens. Para quem gosta de apertar um botãozinho e ter as análises prontas, isso aqui já estaria nesse nível quase. Aí, nessa hora, fica um pouco sem sentido isso. Testes estatísticos mesmo, os métodos começam a ficar reduzidos. São poucos. Os métodos que você pode fazer testes, no sentido usual que a gente trabalha, é o método do Mantel-Haenszel. Esse método padronizado é um somatório da proporção de pessoas do grupo foco que responderam a questão, pega a proporção de pessoas no grupo referência, dá uns pesos e calcula o índice. Tá bom? Tem várias maneiras de definir o índice. Aqui não vou entrar em detalhes, mas no final ele entra num valor, te solta um valor lá, que esse valor seria um guia, né? Irrelevante, moderado, presença de DIF. Tem o método Mantel-Haenszel, que ele vai fazer a tabela de contingência, grupo de acertos e erros em relação ao grupo focal total e faz o teste aqui quadrado. Aqui a gente teria simplesmente um alfa do Mantel-Haenszel e baseado nas respostas de frequências. Isso é aquela coisa usual que todo mundo está acostumado do teste aqui quadrado. Algumas instituições educacionais vão um pouco além, fazem o alfa, delta do Mantel-Haenszel, que é um indicador padronizado, tem umas definições um pouco estranhas que eu falo que nem sempre são muito bem explicadas. Mas o delta de Mantel-Haenszel, por exemplo, é muito usado essa versão. Isso permite dar critérios. Itens que têm um delta de Mantel-Haenszel menor ou igual a 1 vai ser um item com DIF negligenciável. Entre 1 e 1.5 vai ser moderado, e fora disso seria forte presença de DIF.
itens com forte presença de DIF, você deveria, então, não considerar no seu teste, no seu questionário. Lembra aquela ideia, né? É mais fácil, que eu tinha dito no início, é muito difícil você controlar as causas do DIF, é mais fácil você controlar o efeito dele no que você está medindo, usando isso como critério para eliminar itens, ou rever, ou repensar itens que vão compor uma coisa desse tipo. O manual desse pacote tem muita coisa e é muito detalhado, então é uma coisa muito tranquila de vocês terem todas as informações. Nesse próprio pacote, ele dá um exemplo de dados, que ele chama de verbal, né, que é resposta de 243 mulheres, 73 homens, a um questionário sobre agressão verbal. E 1 significa que o sujeito responderia uma situação frustrante de forma agressiva, 0 se ele responderia não de forma agressiva. Esse banco de dados é um banco para treino, como todos os bancos que vêm no pacote do R. Você pode treinar bastante com isso e aplicar todos esses critérios de DIF, porque esse banco apresenta DIF. Ele mostra aqui uns comandos para verificar o valor do método padronizado. Ele já solta resultados desse tipo. Isso aí que a gente está olhando são o nome dos itens. E ele já coloca os asteriscos aí em termos de preocupante, não preocupante, se o item é negligenciável ou não é negligenciável. Tem uma visualização que é muito interessante, que ele permite uma visualização desse tipo, que é... E aqui são todos os itens que compõem o questionário, o número do item. Tem itens aqui que não estariam apresentando DIF, e você tem itens preocupantes apresentando DIF. Então, por exemplo, a gente está olhando ali o item 6, que apresenta um DIF forte, e alguns outros itens. Isso é muito interessante, que é uma análise muito fácil de ser interpretada, uma visualização muito clara, e coisas desse tipo. Tem vários outros testes que você tem visualizações semelhantes. O próprio Matteo Renzo ele pode fazer uma visualização dessas. Já no Matteo Renzo ele achou aqui só um item preocupante. E aqui ele fez a mesma coisa, colocando que os itens que estariam não preocupantes com os itens que estariam apresentando forte tendência de DIF. Esse item que tem forte tendência de DIF teria, então, que ser repensados, se eles entrariam, de fato, no que você quer medir, né? Essas coisas são importantes, porque esse tipo de técnicas, até muita gente que imagino que já teve alguma experiência com a TRI, até pouco tempo atrás, essas coisas estavam muito dispersas. Você tinha um software que fazia análise de comportamento diferencial do item, você tinha um local que, o SAS tem um negócio lá que faz isso e tal. Agora a coisa está mais tranquila, a gente está tendo vários pacotes já disponíveis, você pode ficar, por exemplo, trabalhando com R o tempo todo, que você consegue fazer essas e a maioria das análises. Tá bom? Bom, para encerrar essa breve apresentação de modelos, de algumas características do TRI, só aspectos computacionais que gostaria de só comentar rapidamente. Bom, ao final das contas, o que a TRI faz? A TRI ela vai estimar uma variável latente, seja lá qual for o modelo, você vai querer chegar nos scores, que são os tetas. E você vai ajustar os parâmetros dos itens. Isso é feito simultaneamente. É aquela história que você não tem uma variável explicativa, e como a gente tem nos modelos de regressão usuais, por exemplo. A variável latente é uma variável pensada, associada só ao indivíduo, ou à escola, ou à equipe, etc. E outra coisa são os parâmetros dos itens. Essa separação desde o modelo do Rasch. Os métodos usados são intensivos. A metodologia você precisa usar os algoritmos de forma correta. Todos os algoritmos são interativos, são vários ciclos. Tem que escolher, o modelo tem que ser feito de forma adequada. E supondo que se você fez tudo isso, tem algumas coisas que você tem que verificar. O problema do próprio algoritmo convergir ou não. Porque lembra que a situação toda é o seguinte: a maioria dessas aplicações usa o algoritmo EM. Esse algoritmo envolve 2 passos, né? Tem o passo 1 e o passo 2 do algoritmo. Sem entrar muito em detalhes, é fácil entender o que o algoritmo faz, né? Você tem que estimar, numa tabela desse tipo, você tem que estimar os tetas de cada indivíduo e os parâmetros de cada item. Por exemplo, seja lá qual for o modelo, se o modelo pressupõe só 2 parâmetros,
Você tem que estimar o parâmetro A1, B1 do item 1, o parâmetro A2, B2 do item 2, isso tudo vai ser feito simultaneamente. Como os softwares trabalham? Primeiro, você tem que dar um valor inicial para os conjuntos de parâmetros. Esse conjunto de valores iniciais vai gerar os parâmetros vão ser considerados fixos e ele ajusta o melhor θ pela log verossimilhança, né, pela maximização da função de verossimilhança, né. Ele vai achar o vetor de θs que maximiza isso. O passo 2 é inverso. Agora você fixa os valores do θ e você vai estimar os melhores parâmetros que fixam isso aí. Se tudo correr bem, esse ciclo vai ser repetido inúmeras vezes. Se tudo correr bem, isso converge. Esse algoritmo tem provas, né, que é provado que ele converge, funciona, etc. Pode cair no máximo local, mas ele vai para algum lugar. Se tiver o máximo de global, ele chega lá, né? Mas tem situações que não convergem. A situação que ele não converge é inúmeras causas, ele pode cair num ciclo aí que não converge. O que eu acho ruim em todos esses pacotes é o controle da convergência, né? Você nunca sabe se na hora que o software solta os resultados, se esse negócio já convergiu. Eu mesmo fiz um teste, né, e vou mostrar para vocês. Geralmente esse ciclo é M, então, resumindo, você vai precisar de valores iniciais dos parâmetros e o ciclo vai girar. Esse ciclo vai parar, tem vários critérios de parada, cada software ou cada pacote do R já tem esses critérios predefinidos. O ciclo para quando você atingir um número máximo de ciclos, quando a diferença dos parâmetros ou habilidades dos ciclos for pequena, ou você pode ter outro critério de parada, quando uma das estimativas lá convergir e pronto. Tem outros algoritmos, que não é o EM, né? É o MC, tem os métodos bayesianos, mas aí também já é outros modelos e teria que ver a aplicação. O que eu queria mostrar é aquele modelo de resposta gradual generalizado. Esse modelo, aqui, por exemplo, eu usei um exemplo que eu teria que estimar 1, 2, 3, 4, 5, 6 parâmetros, e o software começa a rodar o algoritmo, no caso aqui, a implementação, ele começa a rodar o algoritmo no início, você vê que ele vai oscilando, aqui nós estamos olhando para valores que ele acha para cada parâmetro à medida que cresce o número de ciclos. Então, ele vai caminhando nessa coisa até convergir no final. Aqui é interessante, porque depois que ele convergiu, ele acertou nesse caso, né? Porque o algoritmo chega nos valores dos parâmetros. Mas ele vai chegar nos valores dos parâmetros depois do ciclo 50. Aqueles casos precisam de 50 ciclos ou mais. O perigo aqui é você deixar rodar 25 ciclos e se dar satisfeito, se o problema está ajustado. Pode não estar ajustado, esse é o ponto, e aí você tem que verificar. É sempre isso. Uma maneira de fazer isso é colocar ele para rodar mais e comparar os resultados, ou vai graficando os valores que vai obtendo para ver a convergência. Mas tem que estar atento a isso, né? Porque o software, geralmente, se você clica lá, ele dá uma resposta, mas não é garantido que convergiu. Essa questão aparece recorrente em todos os modelos da TRI. Quanto maior o número de parâmetros, as coisas se complicam tremendamente. Tem outros pacotes do R muito úteis, que eu não vou ter tempo de falar sobre eles, mas quem trabalha com a TRI ou vai trabalhar, em algum momento vai enfrentar o problema da equalização. A equalização é você aplicar testes em grupos diferentes, querer unificar, colocar na mesma escala as notas, os scores. Tem um pacote no R muito despretensioso, chamado de R-Toys. Ele pega os modelos de 1, 2, 3 parâmetros e gera vários gráficos interessantes, inclusive um gráfico da qualidade do ajuste. Aparece a curva, com os pontinhos lá para você ver a qualidade do seu ajuste. Então, é um pacote auxiliar que você pode usar nas análises TRI. Bom, basicamente é isso. Como essa apresentação, a ideia seria, então, um mini curso, que é um mini curso, porque a gente não teve muito tempo, né, para coisa. Eu vou indicar, para quem tem interesse no assunto, uma bibliografia que eu indico, né, que é a bibliografia comum da área, né, todo mundo, quem está familiarizado com a teoria conhece essa bibliografia. Esses aqui são os livros clássicos, esse livro do Hamilton. São 2 livros, um é mais aprofundado um pouco que o outro. Esse livro é bem na área de estatística, tem uma descrição básica de todos os modelos e a teoria básica da teoria. Bom,
que é a descrição básica da teoria de resposta ao item. Pessoas que não têm uma formação muito na área de estatística usam muito esses dois livros, o do Baker e esse livro aqui, para psicologistas, esse segundo livro, todos os dois, na verdade, são bem introdutórios. O primeiro aqui tem uma grande vantagem que está disponível na internet, PDF, você acha ele inteiro para download, sem problema nenhum. É um livro muito útil, como eu disse, para quem está trabalhando com pessoas de outras áreas, ou até para conversar com as pessoas de outras áreas, porque quando você vai trabalhar com a TRI, as pessoas querem saber um pouco mais, etc. Então, essa leitura aqui é bem interessante, a teoria, a leitura introdutória. Tem um livro também que não é bem um livro, é um livreto, né, do Dalton. Esse livreto ele é muito interessante, porque ele foi feito por um SINAP há um tempo atrás, mas é um livrinho muito bem organizado, tem uma discussão enorme, muito detalhada, da parte estatística, teoria toda do modelo dicotômicos, aqueles modelos certo e errado, que é o modelo de 1 parâmetro, 2 parâmetros, 3 parâmetros, tem todo o tratamento matemático, quase que exaustivo. E esse livro também você acha em PDF, para quem quiser aprofundar um pouco, entender a teoria por trás, maximização da verossimilhança, coisa do tipo. As referências que eu usei aqui, basicamente, são os manuais dos pacotes, e vocês acham isso nos próprios pacotes, e esses livros que eu indiquei. Então, aqui tem as referências. Basicamente é isso, gente. Então, acho que o nosso tempo é esse mesmo, né? Agradeço a presença de todos. Espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, estou disponível para conversar qualquer assunto. E, como eu disse, eu vou disponibilizar esse slide para vocês, e quem quiser também pedir alguma coisa, estou disponível. Tá ok? Então é isso.